Oi, pessoal. Meu nome é Ramon Souza. Eu sou historiador, mestre e doutorando em História da Saúde e das Ciências pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Convido a todos e todas para acessarem o meu texto Racismo Ambiental entre Epidemias Passadas, Contemporâneas e Futuras, que vai estar disponível e fará parte da coluna Nossas Histórias, dessa parceria do portal Gueledés, do Acervo Cultnis e da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros. Eu sou um homem negro, falo com vocês sobre um fundo branco, estou usando uma camisa social estampada, com estampa de flores, tenho o cabelo black raspado na lateral e vou falar com vocês sobre a minha comunicação, intitulada Racismo Ambiental entre Epidemias Passadas, Contemporâneas e Futuras. Então, o objetivo é relacionar a história da saúde pública no Brasil, tentando refletirmos sobre os aspectos que têm tornado segmentos da sociedade mais vulneráveis. O texto se inicia com uma pergunta que deve estar atravessando todos nós nesse momento, que é como uma epidemia termina, né? O que leva ao fim de uma epidemia? E nós da história da saúde temos discutido epidemias e sobre diversos aspectos, e existe uma determinada narrativa que é observável diante dos eventos epidêmicos. E essa narrativa, que é intitulada por Rosenberg como estrutura, né, uma dramaturgia das epidemias, ela se divide em 4 ciclos, que seriam da negação, né, do fenômeno epidêmico, da ressignificação, quando a sociedade busca significados para esse fenômeno. O terceiro ciclo, ou melhor, o terceiro ciclo seria da resiliência, quando a sociedade busca as respostas coletivas para enfrentar um determinado fenômeno epidêmico. E o quarto ciclo seria o último também, por sinal, o ciclo da retrospecção, quando a sociedade realizaria uma reflexão sobre o processo que teria ocorrido, sobre o processo epidêmico que ocorreu. Esse quarto ciclo da retrospecção, nós ainda temos muitas dificuldades de fazê-lo, né? Se a gente parar para observar, por exemplo, que algumas regiões os índices de vacinação não foram os mesmos, né? As pessoas não a imunização não acompanhou o mesmo ritmo. E se pensarmos, por exemplo, em termos mais globais, que alguns países, por exemplo, como Sudão, como Nigéria, até o início de 2022, tinham apenas 2% da sua população vacinada. Esse aspecto é interessante porque ele mostra, olha, então a retrospecção sobre o que ocorreu não pode ser feita, que seria a quarta e última fase para determinar o final de uma epidemia. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Para demonstrar que esses processos epidêmicos, eles são constituídos por uma série de elementos que não são apenas biológicos ou sanitários, né? Eles dependem de consensos, eles dependem de aspectos políticos, de uma série de outras questões. E quando eu iniciei o texto chamando a atenção para esse aspecto, foi com o objetivo de tentar demarcar que a gente está falando de um fenômeno que tem nos atingido, né? Um fenômeno biológico que atingiu, por exemplo, o mundo recentemente, como foi a pandemia de Covid, que desde o final de 2019 está sobre o mundo, e que esse fenômeno, embora ele pareça universal, ele não é sentido, né? Ele não é percebido universalmente. Existem diferenças, né? Existem assimetrias. E o objetivo do meu texto foi chamar a atenção para o caso brasileiro, para assimetrias que entre epidemias passadas, presentes e futuras que ainda estão por vir. Isso é importante destacar. Como assim ainda estão por vir? No texto também eu discuto um pouco isso. Eu demonstro que a OMS, né, diante do cenário atual da pandemia de Covid, tem nos alertado sobre o risco de epidemias futuras diante a ação humana sobre a natureza.
como grandes indústrias, enfim, como nós temos agido, desmatamento enquanto sociedade, e temos criado condições que podem facilitar a proliferação de doenças e, consequentemente, de epidemias. Então, a OMS tem chamado a atenção para esses aspectos e chamar a atenção para o quão íntimos são as relações entre as sociedades humanas, né? O seu modo organizacional e econômico, e quanto isso está intimamente ligado à degradação ambiental e, consequentemente, à proliferação de doenças. Eu destaco que, quando ela chama atenção para esse aspecto, automaticamente ela também nos abre margem para refletirmos como as questões ambientais, ecológicas, elas estão relacionadas com as sanitárias e, consequentemente, com os grupos que estão mais expostos, né, caso ocorra um fenômeno epidêmico, por exemplo. Então, no texto, eu tento trazer todas essas discussões, iniciando com essa reflexão sobre quando uma epidemia termina, para destacar que é um fenômeno complexo e que, no caso do Brasil, independente pelo seu passado, né, escravista, que nos marcou por muito tempo e deixou fissuras e feridas que se refletem até hoje, nós observamos que, quando nós comparamos alguns fenômenos epidêmicos que ocorreram na história do nosso país, e no texto eu apresento dois, que são as duas epidemias de influenza que ocorreram no século passado. A primeira, que ficou conhecida como gripe espanhola, né, um termo que foi associado a essa epidemia de influenza, mas que é um termo pejorativo. A origem da doença ela não é espanhola, né? Os estudos indicam que foi numa fazenda de porcos nos Estados Unidos, que no contexto ali da Primeira Guerra Mundial, que a partir dessa região esse vírus teria se proliferado. Enfim, é importante chamar a atenção disso, né? Porque uma doença ela nunca pode ser nomeada levando em consideração seu local de origem, uma vez que isso pode reforçar estereótipos ou até mesmo xenofobia, como a gente viu recentemente, né? Também no contexto aí da pandemia de Covid-19, o ex-presidente norte-americano chamando o vírus de vírus chinês, com claros objetivos e propósitos políticos. Então é preciso contextualizar isso. No caso do texto, né, eu chamo a atenção para duas epidemias que teriam atingido o Brasil. Essa em 1918, de influenza, que ficou conhecido como gripe espanhola, e uma no meados do século, em 1957, também provocada por um vírus influenza, que ficou conhecido como gripe asiática. Essa segunda, né, a gripe asiática, é menos estudada, inclusive pela história, né, na historiografia, menos letal que a primeira. Se em 1918 a gente teve uma pandemia que levou a óbito no mundo cerca de 20 milhões de pessoas, nós temos entre 20 milhões e 100 milhões de pessoas, né? Os dados, a gente nunca pode chegar a um número exato, considerando que naquele período muitas das formas de registros eram precárias. Nesse segundo momento, em 1957, a gente está falando de um período em que a epidemia ocorre e que a população, que a sociedade, né, ela consegue ter uma resposta mais rápida graças ao advento tecnológico. Inclusive, no período já se sabia que o que provocou a doença, que provocava essa doença específica, né, gripe, era um vírus, um paradigma científico que, a princípio, não existia quando ocorreu a gripe espanhola, né? Esse paradigma ele só se consolida nos anos 30, né, quando o vírus é isolado a primeira vez por pesquisadores ingleses. Enfim, no texto eu chamo a atenção para esses dois exemplos, a epidemia de gripe espanhola e gripe asiática, e tento mostrar como que, no caso brasileiro, a gente pode fazer essas reflexões sobre as relações ambientais e de saúde, né? Uma vez que nos dois casos, apesar da distância temporal entre eles, nós observamos que as pessoas mais expostas à epidemia foram pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas negras, pessoas na região Nordeste,
que no contexto do século passado, do século XX, por todo ele, estavam expostas a secas, a fome, a doenças carenciais, além, né, enfim, estruturas muito precárias. No texto eu apresento esses exemplos, né, de como nessas epidemias essas pessoas seguiram, né, sendo as mais atingidas, para refletir como atualmente o quadro não está diferente. Os dados, né, têm mostrado que as pessoas mais vitimadas pela pandemia de Covid-19 são pessoas negras, e não à toa, né, nós vimos que o primeiro caso no país foi de uma mulher preta, né, empregada doméstica. Enfim, o que esses exemplos nos permitem debater, nos revelam, assim, o que esses fatos nos revelam, é que existe um elemento que, em cada epidemia que tem ocorrido, tem nos tornado mais vulneráveis. E esse elemento tem nome, é o racismo ambiental. Esse termo, ele é um termo recente, né, para muitos, pouco conhecido ainda. É um termo que a origem aos Estados Unidos, é um debate que ocorre lá no início dos anos 80, em que percebe-se que bairros negros estão sendo os mais atingidos por dejetos industriais, dejetos químicos, o que, consequentemente, comprometeria a qualidade de vida, né, desses indivíduos. Então, esse termo ele chega, sai das fronteiras norte-americanas, chega aqui no Brasil, muito em função de discussões empreendidas por pesquisadores negros, né? E pela rede brasileira de, enfim, a rede brasileira de justiça ambiental ela introduz o uso desse conceito, dessa categoria, né? Que é enriquecedora na medida em que ela serve para a gente olhar, por exemplo, não só esse passado que eu tento refletir a partir desses dois eventos que eu mencionei, mas também o cenário atual, né? Quem tem sido os mais afetados por essa epidemia em curso? E por quê? Então, essa categoria de análise do racismo ambiental, ela é só mais uma faceta de uma discussão que é recorrente nos nossos debates, que é chamar atenção para esse racismo estrutural, né? Que é esse racismo que está impregnado nas instituições, enfim. E é um racismo que tem que está tão entranhado nessas instituições que até mesmo na forma como nós nos relacionamos com o meio biofísico, com o meio ambiente, com a natureza, né? Pois nós também somos natureza, mas até o meio como nós nos relacionamos como sociedade, ele também carrega faces desse racismo. Quando a maior parte da população é relegada a áreas com acesso mais difícil a algum serviço de saúde, por exemplo, quando 45% da população do Brasil, de acordo com dados do IBGE, ainda não tem acesso a um saneamento básico, a gente está falando de marcadores, de aspectos que tornam esse segmento da população mais vulnerável. Quando vem uma epidemia, o que ela faz é simplesmente pressionar esse sistema, que já é excludente, que já está ruim para muita gente, e ao pressioná-lo, ela escancara o que nós, né, negros, já sabemos e já sentimos há séculos. Então é importante frisar esse aspecto. Eu acho que a grande contribuição que o meu texto pode fazer é nos ajudar a refletir como em cada conjuntura esses aspectos têm se perpetuado. No caso do Brasil, o que eu observo, ao pegar esses eventos epidêmicos que ocorreram e o cenário atual, é que nós não conseguimos ainda avançar em algumas pautas, em alguns debates. Por exemplo, sobre a diferença de renda, as condições de salário, de moradia, de habitação. Esses aspectos, eles marcam, né? Eles atingem segmentos da sociedade menos favorecidos e, consequentemente,
nos tornam ainda mais vulneráveis quando um vírus começa a circular. É impossível, por exemplo, eu pensar que pessoas que estão numa determinada comunidade com uma maior aglomeração vão conseguir fazer uso contínuo de álcool em gel ou ao menos terão acesso a álcool em gel cotidianamente para manter uma higienização ideal e, consequentemente, se livrar, né, do risco de contágio. Todas essas reflexões são necessárias. É importante pensarmos, né, como isso está imbrincado, e eu acredito que a solução para que em próximos eventos epidêmicos, né, porque como eu disse no início do vídeo, é um alerta da OMS, novas epidemias irão ocorrer, sobretudo se nossa forma de se relacionar com o meio ambiente permanecer sendo essa. Então, diante de epidemias que ainda estão por vir, as tecnologias, as políticas, enfim, qualquer alternativa que se apresente como solução continuará sendo ineficaz, ou melhor, ineficaz não, né? A vacinação ela é importante e tem demonstrado seus efeitos. Mas o que eu quero dizer é que, independente da tecnologia aplicada, se nós não tratarmos desses aspectos que ainda têm sido negligenciados, como o racismo ambiental, tem relegado esses segmentos a esses espaços de vulnerabilidade, como as diferenças de renda, as péssimas condições de trabalho, enfim, que, consequentemente, tornam o trabalhador industrial, operário, mais exposto a risco de contaminação, por exemplo, enfim. Se nós não debatermos isso e não tratarmos esses assuntos, em outro fenômeno epidêmico não será novidade. Continuaremos sendo nós o grupo mais exposto que mais vai morrer. Então, eu acho que a grande contribuição desse texto, dessa reflexão que eu tentei trazer brevemente para você, que é muito para vocês, né, que é muito complexa e envolve vários aspectos, né, biológicos, sanitários, políticos, é chamar a atenção para esse aspecto e para a importância do Estado, que vem sendo bem sucedido em perpetuar as desigualdades, em perpetuar esse racismo estrutural, que também se reflete no ambiente, no ecológico, né? Na forma como estamos e como os encargos do desenvolvimento nos atinge. Por que eu digo isso? Porque o desenvolvimento do capital, enfim, ele implica no consumo, né? Na interação com o meio biofísico, seja construindo uma barragem, uma indústria, mas e os efeitos disso? Quem tem sentido são os mais vulneráveis, né? Diante da construção de uma barragem, a alteração ali do ecossistema local, quem sente mais esses efeitos são ribeirinhos, são comunidades tradicionais que vivem próximos. Então, os encargos desse processo, enquanto nós não refletirmos conjecturalmente sobre esses aspectos, o racismo ambiental, na agenda pública, nós vamos continuar sendo os grupos mais vulneráveis e atingidos nas epidemias futuras que, como já temos sido alertados, irão acontecer. Então é imprescindível que o Estado brasileiro coloque na agenda pública de debates e nos debates das políticas públicas, né, nos desenhos da política pública que tem se desenhado para governos futuros, é imprescindível que a categoria do racismo ambiental seja incluída e que a gente avance não só no debate, mas efetivamente na luta e em processos que nos ajudem a mitigar esses aspectos que vêm nos tornando mais vulneráveis. Então, é importante chamar atenção para esse aspecto, é importante chamar atenção para a dimensão ambiental, uma vez que, como eu disse, é impossível desassociá-la das condições de vida, do bem viver. Bom, pessoal, no meu texto eu procurei fazer um pequeno resumo, né, das relações entre meio ambiente, o racismo, né, o racismo ambiental, e perspectivas futuras que podem ajudar a tornar segmentos da população brasileira
especialmente a população negra, menos vulneráveis diante de um episódio epidêmico, uma vez que diante das epidemias, quem tem mais se contaminado e morrido são pessoas negras, são grupos sociais menos favorecidos. Então, para interromper esse ciclo de morte, esse instrumento eficaz de morte, é importante a gente fazer essas reflexões e alçar a agenda do debate nacional, no desenho das políticas públicas, reflexões mais profundas sobre o racismo em suas diversas facetas, inclusive ambiental. Muito obrigado.